Olá, gente! Vamos a mais um Conversando com você. E seja muito bem-vindo também a este novo ciclo, esse ano que se inicia. Muitas são as expectativas e também os planos e sonhos. E você está junto com a gente em mais um ano, mais uma realização de programa Conversando com você. Por falar em mais um, esse programa já inicia o ano falando sobre ciclos, sobre renovação e também sobre a sua reflexão daquilo que você deseja para os próximos meses da sua vida. A professora Conceição Vieira preparou um conteúdo muito incrível falando sobre a ciclicidade da vida. Já ouviu falar essa palavra? Pois é, nós vivemos em etapas, nós somos seres humanos e isso requer da gente mudanças. Sempre estamos passando por metamorfoses, transformações intensas e muito necessárias também. Por isso é importante falar sobre isso e esse é o assunto de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, vem comigo. Então, olá, tudo bem? Em nosso encontro de hoje, faremos uma reflexão inspirada na águia. Então, a experiência da águia é oportuna para a nossa experiência do momento. É oportuna para iniciarmos um ciclo novo na nossa existência com um olhar panorâmico e ampliado para as diversas coisas que surgem à nossa frente em formas de oportunidades. É importante essa inspiração na águia, que ocupa o seu espaço sem incomodar, sem ferir, sem maltratar, mas ocupa o seu espaço, no seu tempo, para cumprir a sua tarefa de águia, com sabedoria e com olhar para ver o que há também de adversidades em seu entorno e se sair dessas adversidades. E ter um espaço conquistado com um jeito de burilar as dificuldades que a vida possa lhe oferecer. Mas ao mesmo tempo se deslumbra com as oportunidades, com a beleza e com o encantamento da vida nesse universo que ela percebe na sua experiência em voo. Assim nós precisamos iniciar o nosso ciclo. Assim nós precisamos dar as boas-vindas a um novo ano, a uma nova experiência, a um passo a mais na nossa caminhada. Então essa caminhada nos levará a algum destino. Mas é importante saber caminhar. A gente pode não saber o destino, mas saber os passos firmes que precisamos dar nessa caminhada. Nós somos responsáveis pelos passos que damos em cada passo que damos em nossa caminhada. Uma experiência após outra e vamos palmilhando insistentemente. Só que precisa ser com esse olhar. Um olhar que me posiciona para a ocupação do meu espaço, no tempo, no lugar, na vida, mas me posiciona também a ver as demais pessoas, a ver um universo gigante à minha volta. E que essas pessoas também precisam ocupar o seu lugar, o seu espaço. A minha percepção de 360 graus de águia não pode me impedir de ver a caminhada das demais pessoas. Eu palmilho a minha caminhada, respeitando a caminhada dos demais seres. Isso a partir de nós mesmos, na família, depois nos pequenos grupos que nós vamos participando. Na escola, depois no trabalho, enfim, onde a gente vai participando, na igreja, né, que às vezes a gente passa indo para o templo, não perde um culto, não perde uma missa, não perde uma sessão, não perde um ritual das mais variadas religiões. E ao sairmos, já saímos intolerantes, já saímos sem olhar para ninguém, sem cumprimentar ninguém. Não deixamos passar por nós esse olhar inclusivo da águia que vislumbra e que acolhe também as pessoas. Então entendemos que fazer a minha parte já é o suficiente. Então e não é o suficiente, porque a minha parte depende da parte do outro. A parte do outro depende da minha parte. Então eu volto a insistir que a ciência atual trata dessas coisas, nós precisamos repeti-la N vezes, até as pessoas começarem a questionar esse saber, que aparentemente é novo, mas ele já está aí há algumas dezenas de anos, que é uma ciência com a visão ampla,
que é uma física quântica com a visão ampla do que é a relação de um ser com outro na sociedade. Então é dentro dos laboratórios, é dentro das experiências da ciência que está se chegando a essa conclusão. Mas ensinamentos e compreensões que já existiam há séculos, há milênios. Nos povos mais tradicionais do Oriente já falavam de coisas que a gente está comprovando cientificamente agora. Nos povos originários de cada continente, como o nosso, então os nossos ancestrais aqui na América, os nossos índios, na África, os negros, enfim, em cada lugar, a ancestralidade desses lugares, né, os seus patrais, os seus antecessores, já falavam de coisas, já experimentavam, já viviam coisas que foram rechaçadas por muito tempo, porque se entendia serem coisas do fanatismo, serem coisas... O mais bonito que se falava era da religiosidade, é coisa da religião, e poucos diziam que era da religião. Se usava até expressões muito mais contundentes, muito mais distantes, mas na verdade nós fizemos uma dicotomia, nós separamos as coisas, e o momento atual nos exige que juntemos. Essa dicotomia que separou e que fez a gente ver tudo pelas partes, e só se estudava e só se especializava em uma parte, só queria vislumbrar o mundo por aquele aspecto, por aquela parte. Hoje sentimos a necessidade dessa partilha, desse entrosamento, ampliando os conhecimentos para que a gente tenha uma visão mais ampla do que é a existência humana, para que a gente tenha uma visão mais completa. É preciso também o olhar do outro, é preciso também a opinião do outro, naquele conceito de vida que eu estabeleço para seguir. Então, essa troca constante que nos possibilita a ocupar o nosso espaço, respeitando e limitando os espaços para a construção das demais pessoas. E isso é um ciclo novo, nós precisamos intensificar essa maneira de ver o mundo. É preciso fechar um ciclo e começar um outro se comprometendo. Eu me comprometo em deixar para trás essa ou aquela palavra negativa que eu tinha para essa ou para aquela pessoa, para essa ou para aquela situação. E eu me comprometo em deixar para trás pensamento negativo, de raiva, de ódio, de separatividade sobre esse ou aquele fato, sobre essa ou aquela pessoa. Eu me comprometo de ser um instrumento mais a serviço da paz e da construção. Enfim, eu me comprometo com algo inclusivo e crescente para o mundo. Então é esse início de ciclo, de ano, de momento existencial que a gente precisa usufruir dessa força, dessa determinação, dessa energia para palmilhar por caminhos novos. Voltaremos daqui a pouco. Então, nós vamos sair dessa compreensão, vamos dizer assim, e concentração de energia, de esforço do conhecimento para o desenvolvimento. Então não basta conhecer. Conhecer não é suficiente para mudar, para evoluir, para fazer avançar. Conhecer, você lê, você absorve a informação, você escuta, você pesquisa, absorve. Se esse conhecimento não sair da sua mente, da sua razão, do seu pensar, para a sua emoção e para o seu fazer, não desenvolveu, conheceu. Guarda o conhecimento, mas não vivencia esse conhecimento. Então, ele não leva a um desenvolvimento. Por isso que desenvolvimento é mais amplo, é maior, é mais integral. O ser humano precisa desenvolver. Tudo que a gente já conhece é suficiente para nos fazermos avançar anos-luz, mas nós só focamos no conhecimento. Conhecer, 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 acumula. E o que estamos fazendo com esse conhecimento? O que nós melhoramos nas relações? O que nós melhoramos na vivência dentro do planeta Terra?
O que nós melhoramos na nossa relação com a natureza? O que nós melhoramos na nossa relação com o outro? Na inter-relação pessoal, né? Às vezes até conosco mesmo. Nós temos intra-relação, uma relação Conceição com Conceição mesmo, nas suas várias dimensões. Então a Conceição que sente fisicamente, a Conceição que sente emocionalmente e a Conceição que passa pelas experiências mentais e também da junção dessas coisas todas transcendentais ou de consciência. Aí depois vem a relação, essa Conceição com todos esses constituintes e as demais pessoas. A outra pessoa com todos esses constituintes também. E todas as demais que nós vivemos e que nós encontramos no nosso dia a dia. E não há encontro por acaso. Não há posição nesse ou naquele lugar, nesse ou naquele espaço por acaso. Então há sintonia, há sincronicidade. Porque, de novo, a ciência está falando disso, mostrando isso. A física está falando disso. Então acontece, nós precisamos nessa sincronicidade de experiências levar a nós próprios, nos levarmos e levar o outro ao desenvolvimento. Então precisamos sair da dimensão do conhecimento para a dimensão do desenvolvimento. E existe um espanhol, Soler, que pedagogo, refletiu sobre várias coisas, sobre a multi-utilização da nossa inteligência, que veio resultar hoje nas múltiplas inteligências, nas inteligências emocionais, e tudo isso que a gente conhece, com Gardner e outros no tempo atual, inteligências múltiplas. Mas essa multissetorialidade começa lá um pouquinho atrás ainda, nessas experiências vivenciadas e faladas e vivenciadas na prática, porque ele era um pedagogo, por Soler. E ele nos diz o seguinte: a compreensão é a abertura da mente e coração. Para eu compreender, eu preciso abrir a mente e o coração. Ele não disse para eu conhecer. Eu conheço só com a mente, mas para que esse conhecimento seja algo mais, eu preciso abrir também o coração. E eu preciso depois, eu ainda vou um pouquinho mais além de Soler, outros foram, não sou eu que estou dizendo a primeira vez, não estou descobrindo a pólvora. É preciso também colocar em prática, é preciso 3 dimensões: do conhecer, do sentir com o coração e do vivenciar. O que mudou na minha prática? Né? A prática, a praxis é importante também. Então, como eu vou viver em função daquele conhecimento? Então, com isso, eu tomo consciência de mim mesmo. Cada ser humano toma conhecimento de si, a proporção que conhece, a nível das teorias, das ideias, das linguagens, das fórmulas. O que faz com esse conhecimento? No seu sentir, na sua criação, na sua capacidade de criar, de idear e na sua realização, no seu papel na sociedade. O que você leva desse conhecimento para essa prática sua na sociedade? Bom, então a história até agora sou eu comigo mesma. Então eu compreendo e eu amo. Porque se a compreensão abrir o meu coração, eu compreendo e eu amo. Então passa por mim, isso. Passa pela minha própria compreensão. Aí depois vem a minha participação com o outro. Participação como expansão da consciência na comunidade social. Então, participação como uma tomada de consciência nas minhas relações sociais. Então, eu preciso também dessa vivência participativa. Nós não nos constituímos como seres em evolução isoladamente. É preciso na partilha com o outro que isso ocorra. Então isso a gente chama, a primeira eu chamaria de consciência de si, e essa a gente chamaria de consciência social ou socioambiental, porque esse outro e essa participação não é só com outro humano, pode ser com o meio ambiente. Então uma consciência socioecológica, né, para ficar um termo mais inclusivo, mais... E depois, como é que eu reverto essas coisas em valores? Quando eu vou para a prática, isso se transforma em valores. Eu faço
torna uma coisa, uma versatilidade e transforma em valor aquilo que eu compreendi, que eu conheci, que eu compreendi quando passou pelo coração e que me leva agora a uma prática transcendente. Então eu preciso colocar também a transcendência. Então a experiência que Solen nos remete é eu comigo mesmo, eu com o outro ou com o ambiente, né? Uma relação ecologicamente correta. E agora eu e a transcendência. Que valores eu coloco em cima de tudo isso, né? Aí vem as virtudes que você coloca na sua vida e isso lhe leva a uma transcendência, lhe leva a uma compreensão do divino, lhe leva a uma compreensão de algo, vamos dizer, existencial, mais forte, mais absoluto, mais metafísico, vamos dizer assim, que é o aspecto da filosofia que estuda aquilo que vai além dos sentidos, além dos nossos sentidos. O que há? Se há algo que a gente não sabe explicar, mas sente, mas vive, né? Essa metafísica estuda, avalia. Então, há uma transcendência, há uma tomada de consciência. Então, esses três aspectos de uma pedagogia, eu comigo mesmo, a tomada de consciência de mim, a tomada de consciência socioecológica, que eu preciso ter, e a tomada de consciência da transcendência ou da consciência espiritual, se diria em outras abordagens. Então nós voltaremos daqui a pouco. Fiquem refletindo. Refletimos? Então vamos ver onde isso nos leva. Onde essa consciência de si, consciência participativa, socioecológica, ou de ecologia profunda, e essa consciência transcendente, espiritual, uma tomada de consciência de uma mística mais assim, vamos dizer, do coração, uma mística espiritual. Então, no início de ciclo, é importante a gente ter essa possibilidade de refletir e de traçar metas. Que metas eu traço para mim, você traça para você nesse início de ano, de fase, de momento, que pode ser em qualquer momento. Você fechou um ciclo. Então, que meta eu traço para mim, para essa tomada de consciência de mim mesma? Que meta eu traço para a minha relação com o outro, com as demais pessoas, com as experiências? Que meta eu traço? Né? O que é que eu quero alcançar? Que nível de consciência relacional eu quero ter? E que meta eu traço para a minha relação com a transcendência? Então, com o meu compromisso existencial, com a minha dimensão espiritual, com o meu existir como ser humano, que nesse período de fechamento de ciclo e início de ciclo, a gente se liga mais nele até. Então, todo mundo fica mais preocupado em votos, né? De felicidade, de paz, de harmonia. O que fazermos para isso ir além dos votos? O que fazermos para isso ir para a prática? O que fazermos para que a gente vivencie, tenha a feliz oportunidade? E quando a gente vivencia essas coisas, a gente se sente feliz. Se sente feliz pelo alcance, porque a felicidade é um estado de bem-estar. Um estado de bem-estar. Só que ele transcende, ele não é um bem-estar físico, só ele é um bem-estar físico, emocional, mental, espiritual. Geralmente a gente tem isso quando alcança as coisas simples e que não compra tão caro. A gente fica alegre quando compra o carro novo, quando compra a troca de casa, fica alegre. Mas essa felicidade mais interior não é na hora que você absorve algo físico, é um estado sentido. Então nós nos alegramos, nós devemos ansiar por ter, precisamos incluir também a prosperidade material nos nossos anseios. Só não pode fechar a vida nessa dimensão da materialidade, tão somente. Ela existe e é oportuna para nós, que nós precisamos evoluir passando por ela. Nós precisamos saber utilizar o que possui de bens, saber utilizar o recurso que tem, o dinheiro que ganha, como utilizar da melhor maneira possível. Como não ficar apegada a ele e pensando 24 horas só nele, só no meu carro, só na minha casa.
O carro novo que eu comprei, quando eu vou tirar o forro do banco? Quando eu vou deixar os filhos sentarem no sofá, normalmente? Jogar a almofada? Quando? Ou o nosso apego ainda está com o banco no plástico, nesse calor, mesmo com ar-condicionado, aquele negócio chiando, balançando, arranhando. E você fica ainda 1 mês, 2 meses esperando para tirar o plástico do banco, né? Tem uma sala que ninguém senta, o menino não pode sentar, só pode sentar naquela salinha lá do fundo da casa. Para que nós temos? Se não é para usufruir, é para um dia mostrar, é para um dia oferecer a alguém. Nós só podemos oferecer ao outro aquilo que nós temos. Olha, ninguém ama nem a Deus se não amar a si próprio, nem a Deus. Quanto mais gosta mais do outro. Tudo de melhor que eu tenho, estou guardando para um dia o outro. É falso esse gostar. Você vai dizer, mas isso é uma coisa tão louca, essa história de dizer que ninguém ama a Deus. Sim, porque nós somos resultado dele, nós não somos semelhança, então a gente não acredita nas coisas que lê. Então, se eu não me amo, que estou me vendo, que sou materialidade de parte da sua criação, se amar a dizer eu me amo, eu gosto de mim, eu não sei o quê, aí se enche de perfume, se enche de cosmético, se enche de cirurgia, se enche... O amor assim não é esse amor. Aí você está apegado, aí esse é apego que você precisa largar. Nessa experiência nova de pautar a sua vida em metas que lhe condicionem a crescer. Eu não estou dizendo que não se deve fazer uma cirurgia corretiva. Uma cirurgia corretiva. Mas no Brasil não precisa ser o primeiro estado em cirurgias plásticas do mundo inteiro. Nós exageramos muitas vezes no nosso desejo de perfeição que está do lado de fora. Um pouquinho dessa energia que a gente coloca para fora, coloquemos um pouquinho para dentro, da perfeição por dentro. Como a perfeição por dentro? Sendo mais tolerante, sendo mais paciente, sendo mais solidário, enfim, buscando valores existenciais que nos aproximam da dimensão divina em nós. Eu queria deixar uma reflexão, eu sei que o tempo está apertadinho, mas eu queria deixar uma reflexão assim. Eu preciso confiar em quem me rege. E a gente diz, eu confio em Deus, tenho fé em Deus, o que fala tanto em Deus, a gente fala, mas eu preciso confiar. Eu preciso me dar ao poder que me rege, que rege o meu destino. Então eu preciso me dar a essa divindade, a essa inteligência suprema, que a gente fala nela, fala, mas na hora de se entregar. Quando a gente diz se entregar, não é ficar parado, dizendo, estou esperando que Deus resolva a minha vida. Porque você parado não vai acontecer, né? Você precisa estar na caminhada, você precisa estar no ponto do ônibus, você precisa estar trabalhando, você precisa estar fazendo para que essa fluidez de energia venha até você positiva, lhe impulsionando a caminhar. Eu não me prendo a nada para não ter que defender. Então, não se prender a nada não quer dizer que não seja dedicado à família, ao filho, ao trabalho. É se prender de forma que lhe impede de caminhar, de avançar. Só vê aquilo, né? Coloca toda a sua energia naquela realização exclusiva. Se eu não me formar em tal coisa, eu sou a pessoa mais infeliz da Terra. Se eu não casar com fulano, eu sou mais infeliz e ela não me quer mais, por isso eu vou atirar, porque não admito ficar sem. Vou me jogar do tal lugar porque eu perdi tal emprego. Então, a oportunidade surge com outras facetas, com outro jeito. E você precisa estar atento para palmilhar. Você precisa estar com seu olhar de águia para perceber as adversidades e as oportunidades que a vida lhe dá. Uma janela se fecha, mas muitas vezes se abre uma outra à sua frente, mas você está tão bloqueado por uma única coisa que você pensa que você quer e que aquela tal coisa, não sei se lhe traria felicidade, mas a gente pensa, intensifica esse querer, pensa só nisso, insiste, quando a vida lhe oferece 1000 oportunidades à frente. Eu não receio nada para assim me lembrar de mim mesmo, desprendido e natural. Se eu gosto de mim e quero viver uma experiência plena na Terra, eu não posso ter medo, eu não posso recear. Eu não estou dizendo não ter cuidado, não ser cauteloso, eu digo medo. Não vou fazer tal coisa por medo, não vou fazer tal coisa para não passar por isso, para não passar por aquilo. Então a gente não pode ficar preso a esse medo. E precisa estar desprendido para a sua vivência espiritual.
Então eu preciso passar pela águia e me tornar livre como ela. Preciso me espelhar, né? No meu voo, eu cruzo no espaço da minha existência essa águia poderosa, determinada, de paz, mas de foco, de crescimento, de realização. Me inspiro nela e viajo com ela nesse voo da existência. Um beijo no coração, até a nossa próxima oportunidade, nosso próximo encontro. Viu como é importante parar um pouquinho para entender como é que funciona o dia a dia do nosso cérebro, da nossa mente, principalmente a nossa existência? É sobre isso. Conversando com você, traz sempre os melhores assuntos para que você tenha uma vida muito, muito melhor. Por falar em muito melhor, já sabe, né? Nós temos sempre a veiculação dos nossos programas nas redes sociais da professora Conceição Vieira. E também nós temos aí à sua disposição, nós te convidamos para assistir juntinho com a gente todo sábado às 10 horas da manhã, com reprise às terças-feiras às 8h30 da noite. Você é nosso convidado, é sempre conversando com você.